Boa noite. Estamos estreando agora na Vox TV o programa Coquinaria Apresenta. É um programa de bate-papo que tem como objetivo valorizar a boa dieta e a alimentação. Sem uma boa dieta, a gente não tem saúde. A alimentação é tão fundamental quanto o ar que a gente respira. Então aqui a gente vai contar histórias, vai dar dicas, é um programa de serviço para toda a comunidade aqui da região do ABC. O nosso programa vai ao ar às terças-feiras, às 21 horas, ao vivo, ou depois on demand no nosso site, www.voxtv.com.br, no nosso canal no YouTube ou no Facebook. Tá bom? Então hoje a gente tem aqui o Dr. Luiz Marcelo Pierro, a doutora Valéria e a mim, Fabiana, que vou conduzir o programa e conduzir eles e outros convidados que virão com a gente. Nós estaremos todas as terças, mas traremos outros convidados para interagir com a gente. A gente vai começar falando de dieta, da importância que tem a dieta na nossa vida. A gente se preocupa sempre com dieta quando a gente quer emagrecer e na verdade a dieta está muito mais relacionada à saúde do que ficar bonito, do que a perda de peso, né? Eu acho que a gente vem numa evolução, eu falo a gente, a humanidade, descobrindo o quanto a alimentação está sendo importante na nossa vida. Né, o quanto ela pode evitar doenças, o quanto ela pode ser uma companheira no tratamento de doenças graves ou não, né? Então, o quanto ela pode ser a nossa aliada. Eu acho que o mundo moderno trouxe pra gente muita coisa processada, industrializada, boa de sabor, mas não boa para o nosso coração, não boa para a nossa saúde, né? Então, é isso que a gente veio discutir nesse primeiro programa, a importância da dieta na vida de todo ser humano. Dr. Luiz Marcelo, como que a gente pode usar a alimentação a nosso favor em relação a evitar alguns tipos de doença? Bom, primeiro agradecer o convite de vir aqui e acho que o papel do médico é exatamente essa, né? A gente não só tratar, mas orientar. O que vem acontecendo atualmente, o que é? Houve uma mudança do perfil epidemiológico. Antigamente as pessoas, as doenças parasitárias eram mais comuns e tinha uma morbimortalidade maior. Isso inverteu. Hoje em dia nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por 60% dos óbitos no mundo. Isso acontece por quê? Entre outras, pela alimentação. É lógico que outras... Só um minuto, o que é doenças crônicas não transmissíveis? Quais são elas? Certo. Diabetes, doenças respiratórias, um pouco da obesidade também, né? E a principal, eu acho que essas daí são as principais. A principal mesmo é a doença cardiovascular, que também está relacionada com essa doença crônica não transmissível. Então, todas essas doenças, a gente fala que são doenças evitáveis, que você tem condições de evitar. Se você fizer uma mudança no hábito de vida até seus 50 anos, a partir dos 65 você vai ter uma vida melhor. Não que passou dos 50 você não precise fazer nada, é lógico. Mas se você conseguir mudar isso até os 50 anos, seria o ideal. Você vai ter uma velhice mais tranquila. Exatamente. Então, o que é preconizado hoje? Cessação do tabagismo, prática de exercício físico, uma alimentação saudável, diminuir a ingesta de álcool. Então, tem alguns artigos, por exemplo, que falam que esses quatro fatores que estão extremamente relacionados com essa mortalidade lá na frente. Que entendeu? É 68%. 68% que a gente viu. Em torno de 63%, 68% hoje das mortes no mundo estão relacionadas a essas doenças crônicas não transmissíveis. O câncer também, que a gente estava conversando agora, faz parte desse grupo de doenças também. Que o câncer é uma doença multifatorial, né? Multifatorial. Que você mesmo produz, né? Que o seu organismo produz, mas também tudo que está relacionado à sua volta, o que você come, o que você faz, né? Tem países, por exemplo, artigos que colocam que alguns países têm uma incidência de um determinado tipo de câncer e quando você pega essa população e coloca em outro lugar, muda o tipo de câncer que ela vai ter, a mesma população. Então você vê que esses fatores externos é que estão influenciando. Sim. Provavelmente um deles seja a alimentação. Valéria, conta pra gente como que a gente pode evitar ter essas doenças cuidando da nossa alimentação. Que tipo de alimento que a gente deve comer, que tipo de comportamento alimentar que a gente deve evitar. Eu vim pensando no caminho, eu falo que a gente tem uma relação com a comida, né? É verdade isso. Eu acho que a gente
tem uma relação com a comida, não é só... Prazerosa. Então, acho que a gente tem que pensar. Eu escuto assim, não gosto de brócolis, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Vamos tentar comer para ver se a gente consegue mudar essa relação com o vegetal ou com o tipo de carne que a gente gosta, né? Então, fala pra gente um pouco. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês, para falar de um assunto que eu gosto tanto, né, que é a nutrição, vinculado com a área médica, que eu acho que isso é bastante importante. Mas hoje o que também está acontecendo é essa relação, ela está ficando um pouco chata, né, porque as pessoas, na verdade, elas pensam num processo alimentar só para emagrecimento, e que esse emagrecimento é a todo custo. Não importa o que tipo, como, o importa é que eu me mantenha uma pessoa magra, né? Então, e não é bem por aí, né? O que é saudável, na verdade? É um equilíbrio das coisas, né? Muito faz mal e pouco também faz mal. Até semana passada foi publicado um artigo muito interessante que veio até numa discussão muito grande nas redes sociais, que mostravam 2 grandes estudos observacionais, aqueles estudos longos que incluem muito paciente. O estudo PIR, que é um estudo que foi publicado ano passado, ele mostrou que muito carboidrato faz mal. E aí, o ARIC, que foi um estudo que teve essa relação com o estudo PIR na semana passada, mostrou que pouco faz mal. Então, o que é bom? É o equilíbrio. Então, o que vai prevenir a gente de todas essas doenças, o que vai auxiliar no tratamento dessas doenças, é encontrar o equilíbrio. É você entender que você precisa fazer todas as refeições ao longo do dia e que você, buscando, por exemplo, o auxílio de um nutricionista, ele vai te ajudar a organizar isso. Então, ele vai organizar o que é um café da manhã, o que é um lanche intermediário, o que é um almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Nossa, mas eu não me adequo a tudo isso. Então, o nutricionista vai se adequar no dia a dia desse paciente para tentar entender o que dá para encaixar nesses lanches intermediários de forma rápida, mas de forma equilibrada, com que a gente consiga realmente ter um resultado muito legal, seja o objetivo saúde e seja sustentabilidade, porque eu acho que isso está perdendo. Eu consigo emagrecer, mas eu não consigo sustentar isso. Eu consigo emagrecer, mas eu não tenho saúde, né? Então, eu acho que esses fatores são muito importantes. Eu acho que as pessoas, elas confundem uma alimentação saudável em fazer dieta. Sim, exato. Eu acho que é esse que é o problema hoje, porque o índice hoje de obesidade e paciente desnutrido é muito grande. Quer dizer, o obeso, ele está desnutrido. Por quê? Além de uma alimentação, além de alimentar em excesso, ele está comendo errado. Eu acho que isso é o que está pesando mais, principalmente nas doenças cardiovasculares, né? Eu acho que a gente tem uma oferta hoje, isso é decorrência do mundo moderno, né? De a gente desembala mais e descasca menos, né? Eu fui no supermercado recentemente e vi uma mexerica descascada embalada. Eu falei, gente, todo mundo tá querendo dar praticidade, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Ter prático para comer, porque a gente vive num mundo, principalmente quem vive em cidade grande como nós, meio corrente. Então você quer passar, pegar e ir comendo no caminho. Então essa consciência vai se perdendo um pouco. Então eu acho que a gente tem que focar no que é saudável, assim, vai lá, descasca, come, pensa no que você está comendo. Eu não consigo comer 6 vezes ao dia, vamos comer 4. Programação, né? Eu acho que as pessoas esquecem de programar, né? Tá atropelando os dias. Então, assim, o programar, ele é tudo. Então, se eu programo a minha semana antes dela começar, ela vai funcionar muito melhor. Então, eu vou programar o que eu vou levar, o que eu vou carregar, o que eu vou comer. Então, planejar, eu acho que é o fator muito importante aí no processo. Concordo. O planejamento e a consciência. Eu vou contar uma experiência minha. Eu tive diabetes gestacional do meu primeiro filho. E eu sou de uma família de diabetes. Minha família é tudo peso pesado. Então, aí eu lembro, meu filho nasceu, eu tive que fazer uma série de regras, de dieta e tal. Aí eu falei pra médica, eu falei, doutora, o que eu preciso fazer para não ser uma adulta diabética? Porque eu sei, depois você fala mais, das dificuldades de um diabético relacionado a outros tipos de doença, né?
Ela falou, olha, para você não ter diabetes na idade adulta, você tem que fazer exercício físico e dieta. Eu não posso tomar nenhum remédio, porque, né, a gente é assim, dá tomar um remédio, resolve o problema. Não pode tomar nenhum remédio. Você tem que fazer exercício físico e atividade, porque não existe nenhum remédio para prevenir diabetes. O que existe é você mudar o seu comportamento. A partir desse momento, eu sempre gostei de atividade física, mas a partir desse momento eu tive a consciência. Falei, bom, então é comer direito, fazer exercício físico, até hoje. Então isso fez parte da minha vida. Eu me conscientizei naquele momento, porque por ter médico na família, nutricionista, falei, não, gente, eu tenho a consciência do quanto é ruim uma pessoa com diabetes ter outros doenças associadas. Na Grécia Antiga eles já falavam que melhor do que um remédio é uma boa alimentação. E eu acho que é isso que está escapando hoje em dia. Hoje a gente se preocupa muito mais em passar uma estatina para um colesterol do que regular a alimentação e tirar aquilo que está prejudicando, né? É muito mais fácil você tomar o remédio que foi o que eu falei pra ela. do que você tentar melhorar sua saúde, sua alimentação, sua atividade física, sem dúvida. Eu acho que esse é um problema. Até porque, né, eu acho que assim, é diretriz quando o seu paciente é prevenção primária, ali não tem risco e tudo mais, você encaminhar ele para um nutricionista e falar, vamos tentar uma mudança de estilo de vida em 6 meses, daí você volta, se você não conseguir, aí nós vamos pensar o que vamos fazer, mas isso está se perdendo, porque você vê, o paciente já vem cheio de medicamento, e no consultório ele pede, quando você fala que você vai encaminhar para o nutricionista, ele fala, eu vou, doutor, mas já não pode passar um remédio para ir adiantando, você às vezes, eu fiz isso. Culturalmente ele faz isso, entendeu? E eu acho também que essa questão do nutricionista, essa imagem em relação à nutrição, ela tá ficando distorcida também. Porque quando você fala para o seu paciente, você precisa ir no nutricionista, ele já pensa que vai vir aquele monte de restrição. Aquela dieta pronta, né? O nutricionista, ele tá esquecendo de ser nutricionista. Então ele tira, eu até dei aula no congresso semana passada, onde fala assim, mas o nutricionista atende convênio, ele precisa estar com o negócio pronto. Não concordo, porque eu atendo na saúde pública e todos os nutricionistas que trabalham comigo prescreve ali ao vivo e a cores para o paciente. Então dá para fazer mudança de estilo de vida em tempos curtos. É só você fazer o paciente retornar com mais frequência, entendeu? Então, e eu acho que o papel assim de vocês, principalmente que trabalham na área da saúde, é muito importante, porque você passa a ser formador de opinião, né? O médico é formador de opinião, o nutricionista é formador de opinião. Então é um papel muito responsável quando o paciente chega no consultório, né? E cabe a ele ter essa consciência de falar, não, eu preciso mudar o meu hábito para ter novas possibilidades ou melhores possibilidades de vida, né? Eu acho que é por aí. Falando um pouco da comida, além de você personalizar a sua dieta, você pode personalizar a comida também. Tem muitas empresas que trabalham nesse sentido, né? Vamos pegar a anamnese do seu paciente, fazer uma comida conforme o gosto alimentar. Vamos pegar o paciente com anemia, o paciente, depois o Dr. Luiz vai falar sobre os tipos de anemia que tem relacionada à alimentação, né? Dá para ser formatado hoje, né? Então acho que a gente tem que levar a comida para esse lado de formatar uma comida mais saudável de acordo com a sua necessidade e praticidade, né? É tanta coisa boa que você consegue fazer hoje, que a gente tem internet, tem uma série de coisas. Parece que às vezes, mesmo longe, você está perto do paciente, você consegue fazer alguma coisa, mas eu acho que essa praticidade demais é que acabou atrapalhando, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente, né? Eu acho que isso é mais complicado. Eu queria que você falasse pra gente quais são os tipos de anemia que tem relacionado à comida e depois um pouquinho sobre o câncer, que de forma que a gente pode se alimentar, e a Valéria pode ajudar a gente também, melhor para prevenir que tipos de câncer, né? Bom, a anemia eu posso classificá-la de várias maneiras, tá? Aquelas que são hereditárias, por exemplo, talassemia falciforme, mas eu tenho as carenciais, aquela que faltou alguma coisa, né? Faltou alimento mesmo. Exato. Principalmente, a primeira que a gente tem é a anemia ferropriva, que é a falta de ferro. Vegano ou não, vegetariano ou não, o que você tem? Às vezes a mulher jovem, ela tem um hiperfluxo menstrual, quer dizer, sangra demais. E esse sangramento ela acaba perdendo um pouco de ferro. Se ela não tiver uma alimentação com esse suporte de ferro, provavelmente ela tem um risco maior de ficar anêmica. Tá. E o tratamento, qual que é o problema? A anemia ferropriva, isso já é bem descrito, tá? A anemia ferropriva, ela pode causar um pouco de déficit cognitivo. Sim. Então, às vezes, não é só queda de cabelo, não é só unha quebradiça, não é só fraqueza, que geralmente as pessoas têm, mas elas não percebem, mas às vezes tem um déficit cognitivo ali importante.
Então, no caso da anemia ferropriva, o que eu estou vendo hoje? É aquela pessoa que não come carne, por exemplo, associada a um hiperfluxo menstrual. Entendi. Porque eu não sei, ela pode falar melhor. Quando você faz esse tipo de dieta, você tem que tentar colocar outro tipo de alimento para repor esse ferro, não é isso? Exatamente, porque na verdade tem que se casar ao longo do dia aí uma questão equilibrada. Combinações, então, assim, né? Eu decidi ser vegano, eu decidi, né, virar vegetariano, mas eu preciso entender que eu também preciso de um acompanhamento para isso, né? Então, assim, nós não temos preconceito em relação a ser vegetariano ou vegano, Sim. Porém, isso precisa ser mensurado de forma correta para poder acompanhar, para saber que alimento que a gente vai encaixar ali, que suplementação que vamos fazer quando necessário, entendeu? Que na maioria das vezes torna-se necessário, mas hoje a gente consegue com a alimentação também modificar bastante coisa. Sim, e quais são os alimentos ricos em ferro? Ferropriva é falta de ferro no organismo. Falta de ferro, isso. Quais são os alimentos que podem contribuir? Carne vermelha, vegetais, porque verde daí, na verdade, escuro. o que acontece muitas vezes com esse paciente é uma deficiência de vitamina B12, né? Que é a megaloblástica, exatamente. Então é o que vem assim de chave pra gente, o que a gente acaba suplementando isso. Entendi. Mas nos alimentos verde escuro a gente encontra isso. Então assim, precisa na verdade fazer um balanço geral ao longo do dia desse paciente. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje você tem a cirurgia bariátrica, por exemplo. Quando você faz a cirurgia bariátrica, que você tira uma parte do estômago, essa parte do estômago, o que ela faria? Ela produz o fator intrínseco que ajuda na absorção de vitamina e de ferro. Então, esse paciente também que faz a cirurgia bariátrica, ele precisa de um acompanhamento, porque a longo prazo, o risco que ele tem de ficar com uma anemia ferropriva ou megaloblástica é muito grande, exatamente por essa falta de absorção. Nossa, e hoje a gente tem casos e casos, acho que todos nós temos na família, de bariátrica, né? E é verdade, eu escuto mesmo, quem faz bariátrica precisa tomar vitamina para sempre. Isso. Eu não sabia que era por causa do estômago, que você corta uma parte da absorção, é isso? Isso, é o fator intrínseco, ele é produzido exatamente na região do estômago que você tira, quando você faz uma cirurgia de obesidade, por exemplo. Quando você tira essa região, para a produção do fator intrínseco, e esse fator intrínseco, ele vai pegar a molécula de ferro e vai ajudar nessa absorção do ferro e de algumas vitaminas. Então, esse paciente, o risco dele ficar anêmico, se ele não tomar algum suplemento, é muito grande. E muitas das vezes esse paciente, o ferro é via injeção, via injetável, porque se você der comprimido só, como ele não tem esse fator intrínseco, ele não consegue absorver. É lógico, se ele fizer uma boa alimentação, com suplemento, consegue segurar bem. Agora, o problema do tratamento da anemia ferropriva é que às vezes demora 6 meses. E o paciente, ele quer aquela ânsia de resolver. E eu vou te falar, hoje, pós-bariátrica, eu pego o índice de ferritina muito baixo. 2, 3, que se você der comprimido, até você conseguir melhorar isso daí, demora. E o paciente, ele chega com sintomas, né? É um sintoma que é engraçado, que eu aprendi na faculdade, achei que eu ia ver pouco e eu vejo bastante, é o paciente que tem uma deturpação da alimentação. Então, ele come sofá, ele come reboco, e a família chega lá e fala, doutor, eu acho que é verminose. Olha, às vezes pode ser a verminose, porque a verminose dá anemia ferropriva, mas você vê uma pessoa de 20, 30 anos... Comendo fio de sofá, não tem nem sentido, ficou doidou, né? Mas isso daí tudo é por conta da anemia ferropriva. Mentira. E aí você começa a repor o ferro, sintomas desaparecem. E esse paciente, ele é um paciente que geralmente a deficiência de vitamina vai carregar ele pelo resto da vida depois da cirurgia. E o quanto isso pode ser grave? Assim, isso pode, não sei se isso pode levar ao óbito, quanto isso pode ser grave para esse paciente lá na frente? Eu acho que principalmente sintomas, porque muita sonolência, cai o rendimento, e eu preconizo aqui a parte cognitiva, que eu acho que isso é principal. Fundamental. Se você tá, tipo assim, você tá numa idade de 30 anos, que você fez a bariátrica, você vai querer estudar, fazer alguma coisa assim, você não vai fazer nada, fica aquele paciente cansado. E o jovem também, o que está na escola, por exemplo, de 3, 4 anos, por que é importante a gente explicar a lavagem das mãos antes de se alimentar? Exatamente por isso, porque lava a mão, o risco de uma verminose é menor, e a verminose pode propiciar uma anemia ferropriva. Então, no momento que aquela criança deveria estar no ápice do seu aprendizado, ela acaba ficando com esse déficit cognitivo. E assim, a culpa não é dela, a culpa é
próprio da doença, entendeu? E assim, é tão grave essa questão do déficit cognitivo, né? Porque às vezes você fala, tá lá na escola, a criança não vai pra frente, numa atitude tão simples Lavar a mão. de lavar a mão. Você não colocar as coisas sujas na boca, você já pode não ter isso, né? E na mulher, principalmente, ali perto dos entre seus 15 e 30 anos, por exemplo, hiperfluxo menstrual é uma coisa importante, porque às vezes ela não passa com o médico e uma alimentação, invariavelmente, ela evolui para anemia. E o que acho que é importante relacionado à alimentação também é que quem carrega o ferro, quem ajuda, né, auxilia nesse carregamento de ferro, é a vitamina C. Então, às vezes, um simples gesto de chupar uma laranja, um limão espremido com água ali no almoço, já é interessante para ajudar. Vamos lá, ferro, vou te ajudar nesse caminho. A gente prescreve o ferro, às vezes comprimido, e fala, olha, se puder tomar com suco de laranja, exatamente para aumentar essa absorção do ferro. Olha que legal, é o que você falou lá no começo, né? Hoje a internet é um mundo. Né? Então você pode encontrar lá algumas dicas, né, orientada por profissionais para poder se alimentar melhor e viver melhor, né? Tchelo, fala pra gente um pouco sobre a alimentação e o câncer, os dados. Porque todo mundo quer saber do câncer, né? Que é que assusta um pouco da gente. Isso que eu falei. Nessas doenças crônicas não transmissíveis, o câncer é uma delas. A gente viu aí que a alimentação ela tem uma relação até de 35% no caso. É alto, né? É alto. É alto e hoje em dia esses alimentos condimentados, esse tipo de alimentos que a gente tem em determinados locais, eles favorecem muito esse tipo de câncer. Um dos principais é o câncer gástrico, é o câncer de estômago, que é difícil de você fazer o tratamento, às vezes o diagnóstico ele é um diagnóstico tardio, você não consegue fazer um diagnóstico precoce, você entendeu? Então essa parte de neoplasia de câncer está bem relacionada à alimentação. E não é só a alimentação assim, uma alimentação ruim, por exemplo, só de gordura, não sei o que. Eu acho que é o jeito que a pessoa come, às vezes fica muito tempo sem comer e de repente quer comer um caminhão de comida em pouco tempo. Isso daí também favorece. E o que a gente estava conversando aqui, eu acho que é importante, essa parte da obesidade e da resistência à insulina. Isso hoje a gente está vendo o impacto que ela tem e o impacto que vai ter lá na frente, né? Exatamente, porque assim, a obesidade ela é uma doença inflamatória. Sim. Ponto. É uma doença inflamatória que não tem cura. Todo mundo achou que a cirurgia bariátrica seria a cura para isso e não encontraram. Você vê que os pacientes de bariátrica fazem a cirurgia e tem reganho de peso. Sim. E todo dia está se inventando uma dieta nova, tentando correr atrás disso e não acontece. E aí, o que se tem visto? Alguns pesquisadores, né, que a resistência periférica à insulina, né, que essa dificuldade do corpo captar insulina, pode te trazer um problema ao longo da vida. Porque o que acontece? Nós temos receptor de insulina por todo o corpo, inclusive no cérebro. Mesmo o cérebro não sendo insulino dependente, tem um receptorzinho lá de GLUT4 no cérebro também, para fazer essa captação. E o que se tem visto? Que quando a gente tem uma alta ingestão de gordura saturada, por exemplo, a gente pode ter morte celular, porque o que acontece? Quando eu ingiro muita gordura saturada, ou ingiro, né, enfim, gordura saturada, eu desencadeio um processo inflamatório. Então, algumas vias que iam acontecer normais, ela começa a ficar bagunçada, começa a ficar agitada. Essa agitação faz com que a célula morra, porque tanto sobrecarga ali que ela fala, nossa, prefiro morrer. Dependendo do tipo de célula... prefiro morrer. Dependendo do tipo de célula que morre, pode ser um neurônio, por exemplo. E aí o que acontece? Poxa, morte de neurônio por gordura saturada pode acontecer. Isso ao longo da vida, 10, 15 anos, pode ser uma resposta, por exemplo, para o que chamam hoje de diabetes do tipo 3, que é Alzheimer. Então, pode estar linkada à alimentação? Pode, a um estilo de vida estressado, tudo isso. E quanto tempo será que demora para eu ter uma morte celular?
3 dias de gordura saturada está comprovado em literatura já. Então, dieta sábado, domingo e feriado, galera. Exatamente, aquele feriado. Aquele né? feriado que é prolongado, nada assim, de dieta Tô saturada. preocupado em conversar com ela. Pois é. E aonde bate essa tecla toda no equilíbrio, porque se você pode ter um final de semana que você pode tomar uma quantidade de cerveja, você pode comer uma pizza, pode, mas tudo dentro de uma quantidade equilibrada. O que as pessoas, né, usam aquele termo que eu detesto, que é o dia do lixo. Isso não existe. Não existe. Né? É verdade. Todos os dias, né, eu preciso cuidar da minha alimentação. É a relação com a comida, né? Exato. Eu acho que a gente tem que ter uma relação melhor com a comida, né? O que me faz bem, o que faz bem, o que equilibra meu organismo para eu ter saúde, né? O que equilibra meu organismo para eu evitar a doença, né? Eu acho que essa relação que a gente tem que resgatar um pouco, né? Que a gente tinha lá atrás, quando não tinha tanta oferta de industrializados aí na nossa frente, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho rapidamente, que a gente está acabando, quais são os exemplos de gordura saturada, de alimentos? Quando a gente fala de o que vem, né, aí na gordura, o que tem gordura saturada, na verdade. A carne, ela é rica em gordura saturada. Então, qualquer carne, branca? Principalmente a carne vermelha. Certo. Né, e leite tem gordura saturada, biscoito, enfim, né. Tá. Na verdade, a gordura saturada, ela provém de origem animal, né. Ah, tá bom. E hoje, na verdade, a gente tem essas transformações da indústria também para gordura, que são os ultraprocessados. Que é o maior prejuízo. Exatamente, que é o que ele falou. O que né, pode trazer o câncer, por exemplo? Esse alto consumo de alimento ultraprocessado. Por quê? Porque para esse alimento ficar lá congelado ou ficar na gôndola do supermercado, adiciona sal, adiciona gordura. Entendeu? Entendi. Então, uma gordura modificada que é adicionado aí. Então, o excesso disso... então eu não vou comer carne, porque carne tem gordura saturada. Eu não vou tomar leite, porque leite... Não. Procura um profissional. Existe uma quantidade, tá? Então, assim, eu posso ter na minha alimentação até 10% de gordura saturada se eu não tenho risco de doença cardiovascular ou se eu já tenho alguma comorbidade. Então, eu já tenho, um colesterol alto, uma diabetes, então tem que ser menor que 7%. Entendi. Mas eu posso incluir isso na dieta, porém o que eu não posso é ultrapassar esses valores. Gordura trans, que isso é um vilão, né? É um vilão. É excluído de uma alimentação. Então, quanto menos, melhor. Tá. Entendeu? Então, essa é a questão. É a questão. Pessoal, tá acabando nosso tempo, na verdade já acabou. Então eu queria agradecer. Terça-feira estamos aqui, semana que vem de novo com um novo programa, com um novo tema. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas riquíssimas de pessoas altamente qualificadas, especializadas, para trazer para vocês, tá bom? Valéria, Luiz Marcelo, para os íntimos cello. Obrigada pela presença. Terça-feira que vem estamos aqui de novo, discutindo com esses especialistas incríveis, super atualizados, de como a alimentação pode ajudar a nossa saúde, o quanto isso é importante pra gente. O tema da próxima semana vai ser dietas da moda. Fique ligado, mande pra gente perguntas, curta a gente no Facebook. O site da TV é www.voxtv.com.br. Procura a gente no Face, no YouTube e manda pra gente poder responder pra você. Toda terça, 9 horas da noite. Obrigada.